Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus respondeu: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje que nós celebramos o 15º domingo do tempo comum, também celebramos a solenidade de São Camilo de Leles, não é? Por ser domingo, dia do Senhor, num dia festivo para nós cristãos, toda a solenidade que nós dedicamos à memória de um santo cai por terra, justamente porque o domingo é um dia importante para nós cristãos. Então, dentro da liturgia cristã, não se celebra a memória de nenhum santo, com exceção quando é um santo próprio de paróquia, um santo próprio da vida da comunidade, um santo próprio de uma congregação. Somente aí se abre um espaço para dominado momento celebrar a memória deste santo. Como acontece hoje para nós, aqui que nós celebramos o 15º domingo. A liturgia, ela abre este espaço para que nós possamos então celebrar a memória de São Camilo de Leles. E hoje também, coincidentemente, nós podemos ver a leitura do Evangelho, não é? Que é justamente a leitura que São Camilo de Leles toma como carro-chefe para a sua espiritualidade. É a leitura do Evangelho que São Camilo de Leles vai justamente pautar toda a sua vida para se ver e se viver em prol do doente, em prol do enfermo. Assim nós olhamos justamente para a leitura do Evangelho de hoje e vamos ver que o mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, ele vai justamente questionar: olha, o que posso fazer para ganhar a vida eterna? Já que você se diz um homem de Deus, já que você se diz um homem que trabalha em prol da justiça, que se diz o próprio Filho de Deus, me diga, o que devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus vai dizer: olha, siga os mandamentos da lei de Deus, siga aquilo que Moisés deixou
para que assim você estabeleça uma aliança com Deus e, consequentemente, você na vida eterna possa herdar também o reino de Deus. E este homem vai dizer: mas tudo isso eu tenho feito, porque sou mestre da lei. E o mestre da lei, ele tinha justamente este encargo de interpretar a lei, levar a palavra de Deus às pessoas, porque ele era o intérprete. E sendo o intérprete, segundo a concepção, o intérprete é aquele que recebe a revelação divina. E é justamente isso que ele vai dizer a Jesus: olha, sou mestre da lei, logo eu estou sempre falando de Deus às pessoas, eu estou em contato com as pessoas, mas o que mais eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus vai então dizer a este mestre da lei, contando a parábola do samaritano, e ele vai dizer que depois que aquele homem foi assaltado, passou perto daquele homem um sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que, segundo a concepção, não somente daquela época, mas a concepção de hoje também, é a pessoa que tem mais intimidade com Deus, porque é a pessoa que vive em oração, é a pessoa que está em sintonia com Deus dia após dia. E Jesus se usa justamente da figura do sacerdote para dizer: este homem que foi escolhido por Deus, que anunciava a presença de Deus, ao ver o seu próximo caído no chão, ele nem sequer dá bola. Depois o Cristo ainda vai dizer que passou também um levita, que também, segundo o pensamento, tinha uma proximidade com Deus, mas passou e nem sequer deu bola para aquele doente que estava caído. Quando por vez então apareceu um samaritano, e sabemos muito bem que, de acordo com a tradição antiga, judeus e samaritanos não conviviam juntos. Judeus e samaritanos, eles não se gostavam um do outro. Usando a expressão de hoje, o santo das duas classes sociais não se batiam. Mas o samaritano, ele deixa para trás toda a sua rixa, ele deixa para trás tudo aquilo que o povo samaritano, tudo aquilo que o povo judeu fez aos samaritanos, e ele vai justamente cuidar daquele homem que estava caído. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos observar muito bem um detalhe da leitura. Somente assim nós podemos compreender o que o Evangelho lhe quer dizer para nós no dia de hoje. E dois detalhes são importantes. Aquele samaritano não somente usou de uma fraternidade para aquele judeu que estava caindo, como também colocou em seu próprio animal. O que é o animal? No tempo de Jesus, o animal é uma coisa pessoal, é uma riqueza que a pessoa tem. Eu me esforcei para ter esse animal, do qual eu me utilizo como meio de transporte para mim. É meu, e eu não posso entregar a ninguém. Mas o samaritano, ele pega aquele judeu e coloca no seu animal, para dizer: o que eu sinto por este homem é muito maior e muito mais forte do que tudo aquilo que eu tenho. Um outro exemplo nós podemos ver que quando o samaritano chega até a hospedaria, ele paga o tratamento daquele judeu que estava enfermo. A leitura do Evangelho vai nos dizer que ele dá 2 moedas de prata, que é justamente o que ele tem, e ele vai dizer: olha, cuide da melhor maneira que você puder, e quando voltar eu pagarei a mais o que ele tiver gasto. Tudo que eu tenho na minha vida perde o sentido, tudo que eu tenho na minha vida perde o seu valor frente àquilo que eu preciso fazer para o meu irmão que está enfermo, para aquele que está numa situação de vulnerabilidade. Lembrando mais uma vez que samaritano e judeus não conseguiam conviver, mas o samaritano, ele deixa para trás todas as desavenças que os dois povos tinham, para dizer: para a recuperação da sua saúde, em favor do seu restabelecimento, nada me pertence, somente a fraternidade e o sentimento de reciprocidade que eu tenho para com você. É isso que o Evangelho quer nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs.
E o Cristo, ele vai justamente trazer esta parábola para o mestre da lei, para dizer a ele: olha, você pode se ver muito íntimo de Deus, você pode interpretar a lei, mas será que diante do sofrimento do próximo, você deixa para trás tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, para dar sequer um abraço no teu irmão? Será que diante do sofrimento do outro, você deixa cair por terra o status que você tem na sociedade para poder estar com o seu irmão? Ou será que você se coloca, mesmo vendo a vulnerabilidade dele, ainda se coloca num patamar acima dele? O Cristo, ele quer justamente, ele não quer questionar o mestre da lei, mas ele quer fazer que o próprio mestre da lei se questione na vida que ele tem, na observância dos mandamentos de Deus e na experiência que ele faz do próprio Deus. O Cristo, ele levanta hipóteses para que o próprio mestre da lei se observe, se questione e tome atitude dele mesmo mudar certas atitudes dele, certos conceitos, certos parâmetros de vida. Meu irmão, minha irmã, assim também aconteceu com São Camilo de Leles, após a sua conversão, e no momento em que ele adere a esta conversão, ao projeto de Cristo, ele ainda vai dizer: Senhor, dê-me a graça de viver muitos anos, para que eu possa chorar toda a minha conversão, e assim voltar-me unicamente para Ti. Dê-me a graça de ser forte para trabalhar em prol do próximo, para olhar o Senhor na pessoa do enfermo. E ele vai justamente fazer com que Cristo se faça presente no mundo da saúde, causando uma revolução dentro desta área, onde as pessoas, elas iam apenas para morrer. O hospital era um lugar de isolamento. Nós precisamos isolar as pessoas doentes. Precisamos tirar as pessoas do convívio social, colocá-la dentro do hospital, para que lá dentro elas morram. E dentro do hospital elas viviam jogadas, porque ninguém tinha coragem de cuidar daquelas pessoas, a não ser os presos da época, como castigo pelo crime que eles haviam recebido. E Camilo de Leles, ele causa uma revolução na área da saúde, onde ele vai mudar o conceito de hospital. O hospital não é um lugar que se vai para morrer. Claro que é um lugar onde constantemente acontece o fato da morte, mas ninguém vai ao hospital simplesmente para morrer, vai para tratar da sua saúde. E a intenção de Camilo foi justamente isso. O hospital deve ser um lugar de hospedagem, um lugar de hospedaria, onde a pessoa que está no seu interior é hóspede, e por ser hóspede deve ser muito bem tratado. Daí onde nós vamos observar a vida de Camilo, onde ele vai tratar justamente desses doentes como se eles fossem o próprio patrão de Camilo. E aí ele usa a célebre frase dele: os doentes são os nossos senhores e patrões, estamos a serviço do doente. Na espiritualidade de Camilo, ele vai ver justamente o quarto do enfermo como uma capela, um lugar onde a Eucaristia acontece no tratamento ao enfermo, onde o leito do doente é o altar que o próprio Cristo se dá no sacrifício. O leito que cobre, o lençol que cobre o leito do doente é a toalha do altar. Por isso ele vai dizer aos religiosos que os lençóis devem ser trocados todas as vezes que for necessário, para que o doente ele esteja muito bem acomodado. Logo, o lençol é a toalha que cobre sobre o altar. Deve estar muito bem posta, muito bem cuidada. O doente que está sobre o leito é o Cristo, que se dá em sacrifício pelo seu sofrimento, assim como Cristo também se doou na cruz. E aquele que cuida do doente, aquele que está a serviço do doente, é o sacerdote, que trabalha em prol do sacrifício que está sendo realizado naquele momento. Essa é a espiritualidade de Camilo, e é com esta espiritualidade que ele vai renovar toda a área da saúde, para dizer
Quem vem ao hospital não deve vir para morrer, deve vir para restabelecer a sua saúde, voltar ao convívio social e levar o Cristo até as pessoas que precisam tomar conhecimento dele. Meus irmãos, minhas irmãs, a parábola do bom samaritano vem nos trazer justamente isso. Será que diante de um enfermo, de uma pessoa vulnerável, será que diante do sofrimento humano, nós conseguimos deixar para trás muitas vezes o medo que nós sentimos de estar com o doente? A angústia que nós sentimos de ouvir quando o doente nos diz: eu estou morrendo, sem saber o que dizer para este doente? Será que diante do enfermo nós temos muitas vezes a coragem de dizer a ele: coragem, tenha fé, Deus vai sustentar você neste momento, e eu estou com você unido em oração, para que Deus lhe dê forças para vivenciar o momento da enfermidade. Esta foi a atitude de Camilo, levar o Cristo até os doentes e ver no próprio doente a imagem do Cristo. Por isso que na sua imagem o doente ele tem o rosto de Cristo, para dizer: eu preciso cuidar deste irmão, porque ele é a imagem e semelhança do Deus vivo, é a imagem e semelhança do Filho de Deus, que me tirou de uma vida profana para me unir a Deus, o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Profecia